todo louvor seja dado a Ti. A Ti toda a nossa adoração, a Ti toda exaltação, ó Deus grandioso. Ser adorado neste lugar, ser exaltado. E Cristo seja exaltado neste lugar, o nosso Redentor, o nosso Salvador, digno de ser adorado, digno de ser exaltado é o Senhor. Doce Espírito de Deus, nós reconhecemos a Tua presença neste lugar. Nós reconhecemos a importância do Senhor em nossa vida. O Senhor habita em nós, o próprio Cristo, o próprio Deus habitando em nós. E nós nos rendemos a Ti, Senhor, nos rendemos a Ti, doce Espírito. Pedimos a Tua orientação, a Tua instrução. Oro por espírito de sabedoria e de revelação do Teu pleno conhecimento. Que os olhos do nosso entendimento sejam abertos, sejam iluminados, que haja a compreensão, que chegue ao nosso coração compreensão da palavra, essa palavra tão poderosa, tão grandiosa que nós temos recebido do Senhor. Que chegue ao nosso coração o entendimento. Nós exaltamos essa palavra, exaltamos, ó Deus, a Tua palavra, ela é verdade, ela é digna de toda aceitação, a Tua palavra é digna de toda aceitação, e nós recebemos nessa noite com mansidão a Tua palavra. Queremos ser aperfeiçoados, amadurecidos. Oh Deus grandioso, obrigado pelo privilégio de podermos compartilhar essa palavra, pelo privilégio que temos de ter acesso a essa palavra tão poderosa, que transforma a nossa vida, que nos coloca no lugar onde o Senhor quer. Nós nos rendemos a Ti e queremos ouvir a Tua voz, doce Espírito. Queremos receber as Tuas instruções. Queremos ser amadurecidos, aperfeiçoados para toda boa obra. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Fique à vontade, Espírito Santo. O Senhor é o dono, o Senhor é quem manda neste lugar. Nós colocamos esse ambiente sujeito à Tua vontade. Todo pensamento cativo à vontade do Senhor, à Tua palavra. Em nome de Jesus. Aleluia, amém, amém, amém. Boa noite, queridos. A paz do Senhor. Você pode sentar. Aleluia. Queridos, obrigado. Aleluia. O Senhor é bom. Aleluia. Vocês estão bem? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Como é que está a vida de fé de vocês? Está bem? Tem espaço para melhorar aí? Amém? Com certeza. Claro e com certeza. Deixa eu falar. Eu queria que o pessoal que está um pouco mais tímido, pedir para vocês, podem vir aqui para frente, já está autorizado, já consegui uma vaga aqui para vocês. Percebe que eles estavam meio acanhados, gente. Fica tranquilo, fica tranquilo. É porque o Hélio está chegando agora, ele não. Ele ficou meio com vergonha, não sabe se ele pode sentar na frente. O Everaldo é novo. Aleluia, aleluia. Sabe, queridos, que a nossa fé precisa crescer? Sabe que a nossa fé precisa ser aperfeiçoada cada dia, nós precisamos crescer cada dia mais. E nós podemos crescer cada dia mais, graças a Deus. E nós crescemos por meio da palavra. A nossa fé vai ser aumentada através da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. E eu sei que a minha fé e a sua fé também não está ainda no 100% de eficácia, amém? E nós precisamos fazer força, nós precisamos colocar força, porque a palavra de Deus nos mostra que nós viveremos pela fé. É um estilo de vida. Não é novidade para mim, não é novidade para você. É um tema que nós temos tratado, nós tratamos na igreja Verbo da Vida do Guará, seja qual for, é conhecido pela palavra da fé. Não que as outras não sejam, né? Não, as outras igrejas não preguem a palavra da fé, mas é uma característica nossa. E essa característica precisa ser, irmãos, não apenas um jargão. Isso não pode ser em nós apenas um slogan, porque é algo que o Senhor nos trouxe, é algo que Deus falou com o pastor Bud para vir para o Brasil pregar a palavra da fé e o amor.
a palavra da fé e o amor. E isso precisa ser vivido por mim e por você. Amém? Então, como disse o apóstolo Paulo, é segurança para nós ouvir as mesmas coisas. Não estamos aqui para trazer nenhuma novidade, nada que mudou, não foi feito nenhum upgrade na Bíblia, nenhuma atualização. Ela é mais atual do que amanhã. Amém? Então nós vamos apenas compartilhar novamente essa palavra poderosa que nós temos. Aleluia. Então nós precisamos entender que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, a gente não vive mais naquilo que é natural. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, a nossa vida foi transformada. E precisa ser transformada a cada dia. Precisa ser uma vida de glória e glória. E nós não passamos a viver apenas daquilo que é natural. O sobrenatural precisa ser algo na minha vida e na sua vida constante. O sobrenatural precisa acontecer na nossa vida. É uma nova maneira de enxergarmos as coisas, porque a nossa natureza foi mudada. Nós precisamos ter uma visão diferente, porque fomos recriados em Deus. Amém? Eu quero mostrar algumas imagens para vocês aqui rapidamente. Aleluia. Pode colocar a primeira. Quem está certo? Isso aí é um 6 ou é um 9? Diga comigo, perspectiva. Diga comigo, ponto de vista. A próxima imagem. Isso é um W ou é um M? Quem está certo e quem está errado? Percebe que algumas coisas nós temos algumas perspectivas ou pontos de vista diferentes? Próxima imagem. Quanta solidão. E o outro diz, quanta liberdade. Quem está certo nessa visão? Aleluia. Passa a última imagem. A última imagem diz o quê? 4. O outro diz não. 3. E agora olha e me diz quem está certo. Ali são 4 ou são 3? Hã? Mas é o mesmo produto. Como é que está o 4 de um lado e 3 de outro? Olha o matemático querendo atrapalhar a administração. Amém, queridos? Percebe que algumas coisas na nossa vida existem pontos de vista diferentes? Percebe que algumas coisas na nossa vida nós podemos ter perspectivas diferentes daquilo que nós vemos? Mas sabe qual é eu quero chamar a minha e a sua atenção nessa noite, de que nós precisamos olhar todas as coisas pelo ponto de vista de Deus. Porque muitas vezes nós vamos olhar coisas, vamos olhar situações, vamos dizer, é desse jeito, mas Deus está dizendo, não é assim não. Não, Senhor, eu estou vendo, mas Ele disse, mas eu estou dizendo. Senhor, eu tenho certeza, estou olhando aqui, está na minha frente, mas Ele diz, a minha palavra diz diferente. A gente olha aquelas imagens e todos estão corretos. Um olha assim, aquele passarinho voando sozinho, quanta solidão. Eu nunca vi, posso estar equivocado, mas eu nunca vi uma águia voando em bando. Eu não me lembro de ter visto águia voando em bando. Ela está sozinha. E um pode dizer, que águia solitária. E outro pode dizer, que liberdade. Poder voar tranquilo, sossegado, olhando todas as coisas lá de cima, uma visão privilegiada. Mas sabe, queridos, nós precisamos nesses aspectos olhar todas as coisas pelo olhar de Deus, pelo olhar da sua palavra. E eu quero falar com você sobre fé. E isso fala para mim, isso fala para você sobre uma vida de fé. Aleluia. Porque, queridos, nós sabemos, porque sabemos que existem situações que nós vemos diante de nós e dizemos, aqui está complicado. E a Bíblia diz, aqui está resolvido. E a gente olha, aqui não tem jeito, aqui é impossível se resolver. E a Bíblia diz, para Deus não há nada impossível.
E aí nós precisamos decidir qual será nosso ponto de vista, qual será a nossa perspectiva diante das situações. E eu vou dar um conselho para mim e para você. O nosso ponto de vista tem que ser o da palavra de Deus. Aleluia, não tem outro melhor. Mas eu tenho certeza, é 9. E a Bíblia está dizendo, é 6. Fique com 6. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Abre para mim na NVI, por favor. Sabe, queridos, ainda que os nossos olhos naturais vejam de uma forma, o nosso olhar precisa ser o da palavra, porque nós somos nova criatura. Fomos uma nova criação. 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Diga comigo, nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. A nova criação, ela olha pelo olhar da fé. A nova criação olha baseado naquilo que a palavra de Deus diz. O mundo tem uma maneira de ver, tem uma forma de enxergar, tem uma maneira de agir, mas a nova criação precisa andar alinhada à palavra de Deus. Nós precisamos entender, aquele que está em Cristo, aquele que está em Cristo é uma nova criação. As coisas velhas, as metodologias antigas, a visão antiga passou. Eis que se fizeram todas as coisas. Nós precisamos olhar de uma maneira diferenciada. Viver pela fé não é opcional. Nós vemos na Bíblia 4 textos que nós conhecemos. O meu justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. Quantas vezes nós já ouvimos isso aqui? Quantas vezes nós já lemos esses textos? Mas quantas vezes nós deixamos de viver pela fé? Quantas vezes nós não nos movemos em fé? Mesmo tendo ouvido falar sobre isso várias vezes no culto, mesmo você tendo estudado várias vezes na sua casa, mesmo você tendo lido livros sobre isso na sua casa, a gente ainda se pega não andando pela fé, em um aspecto ou em outro, em uma ação ou outra. Sabe, Romanos 3, 27, põe por favor, Mateus. Romanos 3, 27 diz, onde está então o motivo de vanglória? Foi excluído, baseado em que princípio? Na lei das obras? Não, mas na lei da fé. Essa aí é a NVI? Tem outra versão, põe na ARA, por favor. A ARA fala, mas pela lei da fé. Nós vemos outros textos falando também, mas a fé é uma lei, para mim e para você. Não existe outra forma de viver. Como filho de Deus, como justificados por Cristo Jesus, não. O justo viverá pela fé. É uma lei para mim e para você. E para que a gente possa, irmãos, exercitar essa vida de fé, nós precisamos mudar a nossa mente. Porque quando nós fomos salvos, fomos recriados, o nosso espírito foi recriado, mas a nossa mente precisa ser constantemente renovada. A nossa mente precisa ser constantemente renovada. Quantas vezes, irmãos, a gente vê pessoas que começaram na caminhada, andando na palavra, servindo ao Senhor, daqui a pouco elas começam, não é bem assim não, eu não sei, eu vejo diferente. E eu não estou falando de coisas que foram se esclarecendo para as pessoas, porque muitas vezes a gente vai crescendo, vai amadurecendo, e os nossos olhos vão sendo abertos, a gente vai melhorando.
Mas coisas que a pessoa via na palavra, andava na palavra, praticava na palavra, e de repente elas deixam de praticar a palavra, porque estão se afastando da palavra. Princípios que eram elementares, princípios que eram valorosos, deixam de ser cumpridos, porque a pessoa se afasta da palavra, para de se alimentar com a palavra e se deixa contaminar com outras influências, outras informações. Às vezes até se afasta da igreja, às vezes até se afasta de uma vida com Deus, e às vezes fica dentro da igreja, mas já não anda segundo as Escrituras, já não anda conforme a palavra de Deus, começa a ponderar ou dizer o que vai cumprir ou o que não vai cumprir. Não que cada um de nós sejamos obrigados a cumprir o que o pastor diz, mas aquilo que a palavra de Deus diz. E eu sempre falo, irmão, se você vê eu falando alguma coisa que você olha e não está alinhado com a palavra, desconsidere. Se eu pirar o cabeção, ficar doido, começar a falar besteira fora da palavra, some, se afasta. Mas eu estou falando de coisas, de princípio, que às vezes no início da fé, da carreira cristã, as pessoas andam, cumprem, praticam a palavra e com o decorrer do tempo se afastam disso. Mas normalmente a gente vai fazer uma análise, você vai olhar a vida, o padrão de comportamento, ela tem se afastado da meditação na palavra. Por causa das dificuldades financeiras, as pessoas começam a ponderar. Não, esse mês eu não preciso ofertar, ou não preciso dizimar, porque eu estou com problema. Aí começa a enfraquecer na fé. Daqui a pouco começa, não, eu vi um vídeo que... Aí começa a pegar, hoje a tecnologia está disponível, tanto para a gente crescer na fé, quanto para a gente decrescer na fé. Porque tem muita coisa espalhada no meio do YouTube, essas plataformas falando besteira. Aí porque você está passando uma circunstância, uma pressão, aí você ouve alguém falando de alguma coisa que lhe é mais favorável naturalmente. Aí você começa a se afastar. É verdade. Como eu citei do exemplo de dizimar. Eu não preciso dizimar, porque assim, o fulano disse e tal, mas e a palavra que você acreditava? Mudou? Por falta de andarmos juntos à palavra, irmãos, a gente começa a não crer na cura. Mas por que aconteceu isso? Por que aconteceu, irmãos? A palavra de Deus diz que Jesus já levou sobre si toda dor e enfermidade. Acabou, é a verdade. Por que alguém adoece? Por que alguém morre? Por que fulano não foi curado? Também não sei não, mas eu sei o que a palavra diz, que ele levou. Só que quando a gente começa a se afastar dessa palavra, a gente começa a duvidar da cura, porque a gente não medita mais na palavra, a gente não tem mais conexão com a palavra, a gente passa a ser um religioso, a gente ouve alguém que falou, não acredita em cura, e aí a gente... Não, mas se Deus curasse todo mundo, ninguém morria. É mesmo, verdade, verdade, verdade. E aí a gente começa a pegar a verdade, aquilo que a pessoa falou, e se afasta da verdade suprema, que é a palavra de Deus. E a nossa fé começa a se esvair. A nossa fé começa a enfraquecer. E aí daqui a pouco as pessoas estão, até mesmo não tem nem mais prazer de congregar, nem de servir ao Senhor, porque começa a se desconectar, parece que a Bíblia perde a razão de ser. Mas não é porque a Bíblia mudou, mas a palavra de Deus tem falado, ei, renova sua mente, renova sua mente. Por que a palavra de Deus diz renova a mente, queridos? Porque é necessário, porque a gente começa a cair nessas armadilhas, a gente começa a não acreditar nos princípios da palavra, não acreditar naquilo que a Bíblia diz. Aí a gente começa a agir na nossa força, a gente começa a se mover na nossa própria capacidade.
e se afasta de uma vida de fé, e se afasta de uma vida de resultados também. E interessante, irmãos, que quando a gente encontra uma pessoa nesse modelo, normalmente ela vai questionar Deus. Ela começa a questionar Deus. Mas por que acontece isso na minha vida? Por quê? E normalmente ela não se questiona. Por que eu me afastei da palavra? Por que eu parei de cumprir os princípios? Não, ela começa a questionar Deus como se ela estivesse andando na integridade da palavra e a palavra não estivesse funcionando. Mas se a gente tiver um pouquinho de sinceridade no coração, as pessoas vão ver que elas estão se afastando da palavra. A palavra não mudou, a palavra não deixou de ser verdade, a palavra não deixou de funcionar. Mas fomos nós que nos afastamos dessas verdades. E nós paramos de crer nessas verdades. Paramos de estar firmados nela e nos movemos por causa da circunstância. Ah, porque você está passando uma circunstância financeira, o dízimo não é mais válido? Deus não está protegendo mais? Porque tem alguém doente na sua família, a palavra de Deus não é verdade, Deus não cura? Porque teve um acidente, uma situação, uma circunstância com alguém, você acha que Deus não guarda, Deus não protege? Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, queridos. Nós precisamos mergulhar nessa palavra, nos encher dessa palavra. Colossenses capítulo 3, verso 2 diz: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são da terra. A palavra de Deus nos aconselha, ela nos instrui como nós vamos viver pela fé, como nós vamos permanecer nesse estilo de vida que é necessário para mim e para você. É pensando nas coisas do alto, é pensando na palavra, é crendo naquilo que Deus falou através da sua palavra. Sabe, eu procuro ver, quando eu vejo uma situação, quando eu vejo uma circunstância, eu faço uma análise segundo a palavra de Deus. Quando você vê alguém enfermo, você e eu precisamos olhar à luz da palavra, o que está acontecendo? É vontade de Deus ou fora da vontade de Deus? A palavra de Deus diz que Jesus já levou. A palavra de Deus nos ensina a impor as mãos sobre os enfermos e os curar. Então, qualquer enfermidade, qualquer doença está fora da vontade de Deus. A palavra de Deus diz que Jesus veio nos dar vida em abundância. A palavra de Deus fala que sobre Deuteronômio 28, que a Isva citou aqui, fala sobre as bênçãos do Senhor. Em vários textos fala sobre a vontade de Deus, sobre a nossa casa, sobre as nossas finanças. É a vontade de Deus que a gente viva bem. Então o problema não está em dizimar, o problema não está na pessoa estar doente, o problema é eu passar a duvidar da vontade de Deus. Porque se eu entendo, não, esse é o princípio, eu estou cumprindo o princípio, e a palavra de Deus diz que Ele está aumentando mais e mais, Ele está me cuidando, está multiplicando na minha vida, eu vou permanecer no cumprimento do princípio da palavra. Se Ele diz que é a vontade de Deus curar, então eu vou permanecer crendo em cura. Não vou me afastar daquilo que é a vontade de Deus, querido. A gente precisa estar com os nossos olhos na palavra de Deus. Quando Deus falou com Josué, Ele disse: Josué, presta atenção na minha palavra, não se aparta os seus olhos dela, fica de olho nela, medita nela dia e noite, Josué. Medita na minha palavra, medita na minha lei, dia e noite, Josué. Isso serve para mim e para você, queridos. A nossa fé precisa crescer, a nossa fé precisa ser melhor, a nossa fé precisa ser maior. Precisamos estar com os nossos olhos na palavra de Deus, para que a gente possa desenvolver essa fé. Eu sei que são muitas pressões, são muitas circunstâncias, são muitas coisas que estão à nossa volta, inclusive muitos pensamentos que querem chegar na nossa mente, mas nós precisamos blindar a nossa mente com essa palavra, com essas verdades da palavra de Deus, para que não sejamos contaminados com as coisas do mundo. Para que a gente não passe a querer ponderar a palavra. Será que é mesmo assim? Não sei se é bem assim. A palavra de Deus é absoluta, queridos, na minha vida e na sua vida. Aleluia.
Nós estamos cercados, pressionados o tempo todo, com pensamentos, falas, discursos contrários à palavra de Deus. Nós precisamos permanecer na palavra de Deus. Ela é a verdade. Aleluia. Abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, verso 2. Sabe, a nossa maneira de viver foi transformada. A nossa maneira de ver, de pensar, de agir, ela foi transformada. Ela precisa ser transformada e alinhada à maneira de Deus agir. Gênesis capítulo 2, primeiro verso 2, diz assim: a terra, porém, a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Sabe, queridos, que Deus viu um ambiente. Nesse texto aqui a palavra diz que Deus viu que havia trevas. Ele olhou. Deus olhou e viu trevas naquele ambiente. Deus olhou e viu trevas naquele ambiente, sem forma e sem vazio, sem forma e vazio. Mas ele não concordou com aquilo que ele estava vendo. Ele não se deteve naquilo que ele estava vendo. E foi o que foi que ele fez? Diga comigo, ele disse. O que nós temos feito diante das circunstâncias ou dos ambientes que nós temos encontrado? Talvez um ambiente de escassez. O que nós temos falado diante do ambiente de pressão, de circunstância que se manifesta à nossa frente? A Bíblia diz que Deus viu aquele ambiente. Ele viu que havia um ambiente de trevas, mas ele não concordou com aquele ambiente de trevas. Ele não disse: rapaz, o negócio está feio. É assim mesmo, né? Fazer o quê? Não, a Bíblia diz que ele disse: haja luz. E a Bíblia diz que houve luz. Ele se moveu contrariamente àquele ambiente de falta, de escassez que ele via na terra, sem forma e vazio. O próprio Deus, o Criador de todas as coisas, ele se moveu e disse: haja luz. Só que depois que ele falou, diga comigo, ele viu. Irmãos, nada na Bíblia está à toa. Nada na Bíblia foi colocado para complementar alguma coisa. Nada na Bíblia foi colocado apenas para contar uma história. Porque a própria Bíblia diz que se fossem contados todos os milagres de Jesus aqui na terra, não teria livro suficiente. Então tudo aquilo que foi colocado na Bíblia e deixado para nós é para que nós pudéssemos ter conhecimento, para que nós pudéssemos saber como nos mover. Inclusive saber como Deus faz. Ele disse: haja luz. E aí depois que ele disse, ele viu. Porque muitas vezes nós estamos vendo uma circunstância complicada. Talvez nós estejamos olhando e vendo um ambiente de trevas diante de nós, da nossa casa, na nossa família, no casamento, nos filhos, no trabalho. Mas como Deus, nós precisamos olhar aquele ambiente e não nos conformarmos com ele, mas o transformarmos lançando uma palavra de fé. Sabe, irmãos, Deus se movia em fé. Fé é algo que nós recebemos, e recebemos de quem? De quem tem fé, o próprio Deus. E se nós olharmos pela palavra, irmãos, há uma obrigação para nós de não nos conformarmos, não ficarmos de qualquer jeito, mas nos movermos também em fé. Porque Deus não colocou: olha, isso aqui eu faço porque eu tenho poder, eu sou Deus, eu sou o Todo-Poderoso. Não, Ele me criou e te criou à imagem e semelhança dEle para que pudéssemos fazer. O que está diante de você hoje que você não tem gostado? O que está diante de você hoje que tem sido desafiador para você?
Aí eu pergunto também, o que você tem feito em relação a isso? O que nós temos feito em relação a isso? Às vezes, irmãos, vou falar baixinho para ninguém ouvir. Às vezes a gente fica pensando, ou às vezes nós somos condenados, como o Ministério Verbo da Vida, como Igreja Verbo da Vida, a nossa forma de crer. Ah, vocês acham que podem ser Deus, vocês acham que podem fazer igual a Deus. Se não estiver assim na sua Bíblia, você me fala. Abra Marcos 11, 23. Põe aí, Mateus, por favor. Nós conhecemos isso. Sabe, irmãos, porque eu já parei para pensar sobre... Eu não cresci no Verbo da Vida. Cresci em outra igreja. Eu não estou aqui falando mal de igreja nenhuma. Mas sabe que às vezes a gente quer ponderar, achar uma outra forma de fazer. Irmãos, quando luz chega, quando o conhecimento chega, você pode até... Eu posso até me fazer de besta. Mas que eu conheço a verdade, eu conheço. E por mais que eu guarde a verdade na gaveta e faça o que não está previsto, a verdade não vai deixar de ser verdade. Em verdade eu lhes digo que se alguém disser a este monte, sabe quando a gente fala a respeito de dizer, a respeito de falar as coisas, a gente pega esse texto de Gênesis 1, onde Deus disse, haja luz, haja separação, e tudo que ele disse haja, aconteceu. E a gente fala, você precisa dizer também. Aí então alguns vão dizer, alguns dizem, vocês acham que são Deus? Não achamos que somos Deus, sabemos que somos filhos dele. Mas irmãos, não dá para ficar tudo ajoelhando e clamando para Deus, sendo que existem coisas que ele colocou na nossa mão. Meu filho está aqui, ó, assim, 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 está aqui na sua mão, faça. Senhor, faz, Senhor, acontece, Senhor, manda. Ei, creia com o coração, confesse com a sua boca. Creia com o coração, confesse com a sua boca. Senhor, manda. Está aí a autoridade, está na sua boca. Está aí a autoridade na sua boca. E ele disse, olha, em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar no seu coração. Ele diz o que fazer e como fazer. Mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Não dá, irmãos, para a gente voltar mais, como se não conhecêssemos essa palavra, e ficar apenas clamando. Sabe que o clamor tem o seu lugar na palavra de Deus? O clamor a Deus tem sim o seu lugar. Mas existem coisas que você e eu vamos ter que fazer. E não adianta orar ao Senhor para Ele fazer, porque Ele já nos delegou, Ele nos passou essa responsabilidade. O problema, irmãos, que muitos crentes muitos cristãos, não quer ter responsabilidade, porque é fácil eu chegar e ajoelhar, Senhor, faz assim, faz assado, faz não sei o quê. Não aconteceu, sabe, Deus não quis, né? Deus não quis. Sendo que a palavra dele nos ensina a fazer. A palavra dele nos ensina a falar, a palavra nos ensina a crer. Só que crer, irmãos, para chamar à existência as coisas, demanda de mim e de você tempo com a palavra. Demanda de mim e de você relacionamento com essa palavra. Demanda de mim e de você segurar a onda. Permanecer crendo, firme, até que aconteça. Só que as pessoas não querem essa responsabilidade, não querem estudar a palavra, não querem meditar na palavra. Querem levar uma vida leviana, sem meditar nessa palavra, sem estudar a palavra, sem colocar a palavra para dentro. Aí é mais fácil eu ajoelhar 5 minutos, chorar e dizer, Senhor, faz isso, faz aquilo outro. Fora da palavra, porque a palavra nos ensina a dizer, o próprio Jesus disse, se você disser, vai acontecer. Aí a gente fala assim, estou com preguiça de dizer, diz aí Jesus para mim.
Porque para eu dizer, eu vou ter que ter fé. Para eu ter fé, eu vou ter que meditar na palavra. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. Mas ouvir a palavra é ler, estudar a palavra, aí eu não vai ter nem tempo de postar os meus negócios no Instagram, eu tenho que fazer meus vídeos no TikTok, né, Vanessa? É uma preguiça espiritual, irmãos. E por isso que muitos não concordam com aquilo que a gente fala, como se fosse algo nosso, como se não fosse a palavra. Muitos acham às vezes que essa fala é arrogante. Não, irmãos, é uma fala que não é preguiçosa, vou dizer assim. Porque nós, como cristãos, filhos de Deus, precisamos meditar na palavra, nos encher da palavra, para que fé seja gerada em nosso coração. E a gente vai crer e vai acontecer. Amém? Aleluia. E fé, queridos, abre Hebreus, capítulo 11, verso 1. Aleluia. E falar nisso, irmãos, olha só, antes de ler Hebreus 11, 1, eu trouxe esses 3 livros aqui. Esse primeiro aqui diz assim, Uma Vida de Fé. Uma Vida de Fé, Smith Wigglesworth. Meu inglês, vai chegar lá. Uma Vida de Fé. Fé para remover montanhas, Kenneth Hagin. E como liberar a sua fé. Sabe, irmãos, isso é responsabilidade com a minha vida, com a sua vida. É você pegar livros assim para você ler. A palavra de Deus é a nossa base, a palavra de Deus é o nosso manual. Amém? Mas esses livros, assim como tantos outros que nós não temos aqui, esses aqui nós temos, estão disponíveis ali, você pode levar hoje. Mas esses livros nos ajudam a entender sobre fé. Esses livros nos acrescentam, nos facilitam, foram instrumentos, ferramentas que Deus nos deu através da vida de outros homens, para que a gente possa crescer. Mas a gente tem preguiça de ler o livro, e não cresce em fé, não tem o resultado que a gente quer, e aí começa a duvidar da palavra. Nós temos livros ali sobre finanças, temos livros sobre cura, sobre o nome de Jesus. São assuntos, são temas que nós precisamos aprender. Mas, irmãos, para a gente ter uma fé eficaz, nós precisamos colocar força. Deixa eu lhe falar. Eu vou começar a insistir com você, para você ler. Eu vou começar a insistir conosco, como igreja, com a gente, para a gente ler mais. Dizem que o brasileiro lê pouco. E se a gente tem que ler, irmãos, então que a gente leia aquilo que está alinhado à palavra de Deus. Vamos, como igreja, ter o hábito de ler. Vamos, como igreja, nos levantarmos para lermos esses livros, para sermos melhores. Como é que estão as suas finanças? Estão do jeito que você quer? Você tem operado no mundo espiritual, trazendo as suas finanças como você deseja? E se não, como você vai fazer para chegar lá? Como você vai fazer para ter uma boa vida? Como você vai fazer para viver em abundância, a fim de você transbordar na vida de outras pessoas? Nós temos diversos livros bons, alinhados à palavra de Deus, que vão falar sobre finanças.
Mas quantos deles nós já lemos? E a gente poderia ter essa ajuda, esse auxílio, mas às vezes fica batendo cabeça, às vezes estamos errando e não sabemos onde estamos errando, mas se tivéssemos procurado algum desses livros, alinhados à palavra de Deus, poderíamos melhorar. Então nós como igreja precisamos ser melhores, irmãos. Nós como igreja precisamos ser melhores. Como a Isa falou, poderíamos ter muitos visitantes aqui. Mas agora, já que vocês não trouxeram, Léo, fecha a porta, o chicote vai comer, Léo. Fecha a porta, não deixa ninguém fugir, Léo. Se o Renato correr, você bota o pé na frente que ele nem cai. Está perto da porta aí, nem deixa fugir. Agora vamos resolver o problema em casa. Sabe, irmãos, eu estou brincando com vocês, mas eu estou brincando só nessa parte de fechar a porta. Mas deixa eu falar, nós precisamos ser melhores, irmãos. Começa por mim, começa por mim. Eu estou tentando vencer um livro dessa grossura assim. É uma vergonha um livro dessa grossura aqui, não é grossura não, é só um livreto. Mas eu estou colocando força para voltar a ter o hábito. Eu já tive o hábito de leitura. Estou colocando força, irmãos, porque está disponível. Somos indesculpáveis diante de Deus. Eu vou parar de pregar e vamos bater papo. Mas só eu falo, amém? Nós somos indesculpáveis, irmãos. Nós somos indesculpáveis. Nós temos vários livros disponíveis. Falar nisso, eu vou fazer o comercial. Nós trouxemos de Campina Grande mais alguns exemplares. Temos um exemplar, um lançamento agora, 2024, da editora Rema. O Poder da Graça. Você pode ficar aí na frente, mas olha só. Obediência nas finanças, revertendo situações sem esperança. O que Deus me ensinou sobre prosperidade. Estou falando na linha de finanças. Temos o nome de Jesus, Jesus o nome sobre todos os nomes. O dom da profecia, livres da amargura, ministrando a sua família. Transbordar, vivendo acima dos limites da vida. A autoridade do crente, a recompensa da honra, segredos para uma oração poderosa, a respeito dos dons espirituais. Agora temos os livros para as crianças. Quem é pai de criança aqui, ó, temos o Guerreirinho e o Time Vencedor, Guerreirinho e os Tesouros do Reino, do Rei, Guerreirinho e a Árvore dos Bons Frutos, Bud e Jen, os missionários que amamos, Edifique seu fundamento. Percebe, irmãos, quantos títulos nós temos para nosso crescimento e nossa edificação? Nós vamos fazer uma estrutura melhor ali de livraria e vamos trazer mais exemplares para vocês. Mas sabe que nós precisamos ler, irmãos? Ler. E não só os livros, mas a palavra de Deus. Nós precisamos ser leitores assíduos dessa palavra. Porque vocês sabem, nós sabemos sobre fé, nós sabemos o que vários ministros já passaram aqui falando, ministrando, nós sabemos, e vamos continuar ministrando. Mas eu estou falando como o apóstolo Paulo falava à igreja: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Cristo, que peguem um livro para ler, que leiam a sua Bíblia. Porque, irmãos, as ministrações, elas nos ajudam, são maravilhosas, são poderosas. Mas ela vai dizer: Eduardo, se levanta para ler. Aí o Eduardo: sim, eu tenho que me levantar para ler, para aumentar a minha fé, amém, amém, glória a Deus. Aí ele sai daqui e fica com a informação de que ele tem que levantar para ler, e não lê, não adianta. Então se levante para ler, pegue um livro, escolha um assunto que te interessa. Você que tem chamado profético, temos livros sobre os dons espirituais, sobre os dons do Espírito. A partir de hoje, vamos passar para uma nova etapa. A partir de hoje, está decidido. Nós, todos decidimos isso, amém, irmãos?
Ah, Sâmia, amém ou não amém, Sâmia? Ah, tá. Nós vamos ler, irmãos. Sabe, irmãos, o povo de Deus tem que ser, o povo de Deus é um povo inteligente, mas a gente tem que usar da nossa inteligência. Psiu, que áudio, irmão, até para ler, me ajuda, crente, não deixa o irmão ouvir, não. Vocês estão me ajudando, não? Mas é sério, irmãos, quantos, olha só, se o Lourenço tivesse acordado, eu ia dar esse livro para ele ler. Até o Lourenço ler esse livro. Como liberar a sua fé. Sabe, irmão, nossa, o pastor não tem costume de ler o livro, não. O livro é grosso. Olha, esse livro é muito grosso para mim, que eu não tenho costume. Lê esse aqui. Por que você não leu esse aqui? Qual a desculpa que você vai arrumar? Isso aqui é R$10. Começa a ler esse aqui, pequenininho. Deve ter umas 20 páginas, 30, sei lá. Agora terminou esse aqui, passa para o próximo. Nós precisamos, irmãos, de verdade. Sabe quando você vai fazer uma prova de um concurso, quando você vai fazer uma prova numa faculdade, você até reclama, mas você lê aquele livro desse tamanho. Só que quando você terminar aquele conteúdo, ele vai te aprovar, você passou na prova. Mas quase nada foi acrescentado a você. Só que esses livros, irmãos, que nós estamos falando, eu nem ia fazer comercial de livro. Mas esses livros são livros para a nossa vida. São livros para a nossa vida. Nós precisamos ler. Nós precisamos ler. Irmãos, aquela época, sabe aquela ideia de, quando eu era criança, tinha muito, aquela ideia de crente ignorante, acabou, não tem nenhum aqui não, acabou esse tempo. Porque assim, inclusive se nós formos ignorantes, quando a gente ouvia o YouTube, esse monte de coisa que tem no YouTube, um monte de coisa que tem no aquele que você usa, como é que é? Instagram, TikTok, né? Aquele monte de coisa que tem no Instagram, se a gente não tiver o conhecimento da palavra, irmãos, a gente vai dizer amém, a gente vai clicar no coraçãozinho e vai curtir o monte de besteira que está disponível aí. Levados por qualquer vento de doutrina. Tem coisa que parece que é, mas não é. Mas como é que nós vamos discernir? Tendo conhecimento. Eu li um livro a respeito de reino, do Miles Monroe. Aí o meu pastor na época ele disse, olha, pega esse livro aqui, lê, esse livro é muito bom. E ele falou bem assim, você já tem capacidade de saber o que é e o que não é. E aí eu li o livro e realmente alguns livros você olhava assim, você falava, não é bem assim não, crente. O irmão era uma bênção, amém? Ele já faleceu, mas era uma bênção. Então eu consegui ler o livro e tirar coisas maravilhosas sobre o reino. Ele tem uma visão sobre o reino fantástica. Mas tem coisas que você fala assim, não, crente, não é bem assim não. E não é por falar, é porque a palavra de Deus mostra que é diferente. Então a gente amadurece e a gente consegue discernir as coisas. Mas se a gente for um crente só de ouve a ministração aqui, pega uma ministração no YouTube, daqui a pouco você está ouvindo um que fala um pouquinho diferente, outro mais um pouquinho, daqui a pouco você está perdido, distorcendo as coisas da palavra de Deus, porque a sua base não é a palavra de Deus, mas são os vídeos. Assim como um livro desse, pegue ele para ler e coloque a sua Bíblia do lado. Quando tiver uma situação de um texto, vai lá ver se é isso mesmo que a Bíblia diz. Nós somos inteligentes e precisamos usar essa inteligência para que a nossa fé seja aperfeiçoada de verdade, irmãos.
Sabe, irmãos, eu estava conversando esses dias nessa reunião, conversando com um casal de pastores, a gente falando sobre coisas, e a gente vê o quanto a igreja está perdida. E aí não são todos, claro. E aí é bom que era de outro estado, não era daqui do DF, mas a gente falando sobre coisas, igrejas perdidas. As pessoas estão presas financeiramente. Pastor, vai falar de dinheiro, irmãos, pelo amor de Deus. Se você não tiver dinheiro, você vai sair daqui, você vai comer como? Não vai ter dinheiro nem para passar na padaria para comprar um pão. Dinheiro faz parte da nossa vida. E as pessoas estão perdidas, os crentes, eles não estão entendendo a respeito de riqueza, de crescimento, de abundância. E aí as pessoas muitas vezes pensam, eu sou crente, eu sou espiritual, Deus tem me dado tudo, eu tenho para mim, está satisfeito, eu estou suprido, graças a Deus. E os outros? E aquele que está passando fome e necessidade ao nosso lado, por que nós não estamos alimentando eles? Não, porque eu tenho o suficiente para mim. Pois é, está errado. Nós precisamos ter em abundância, queridos. Nós precisamos ter em abundância, e não é por nós mesmos, não é para que a gente venha esbanjar. Sabe, irmãos, a gente precisa amar as pessoas. Existem pessoas que não vão para o céu, elas não serão salvas, porque não vão receber a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Mas ainda assim, Deus olha com um olhar de compaixão e não quer essas pessoas passando frio, passando fome, passando sede. Enquanto nós, igreja, estamos aqui, nós precisamos sim olhar para essas pessoas. Olhar para cada uma dessas pessoas, alimentá-las, levar o amor de Deus, falar do amor de Cristo, pregar a palavra a elas, e dar o pão. A palavra de Deus condena isso. Olha, não diga para o seu irmão, ei rapaz, o cara está com fome, você fala, ei rapaz, vai em paz, viu, Deus lhe abençoe. Deus lhe abençoe não, abençoe você, dê de comer para ele. Ele está com fome. Há uma área social que a igreja precisa se mover, irmãos. Há uma área social que a igreja precisa se mover. E diga, a igreja sou eu. A igreja sou eu. Nós precisamos nos mover. Inclusive, o pastor da casa está disponível aí, pode trazer alimento não perecível? Pode trazer, querido, pode trazer. Sabe, irmãos, nós precisamos cuidar das pessoas lá fora também. A gente precisa, como igreja, sair daqui das quatro paredes para cuidar das pessoas lá fora também. Oh, pastor, eu tenho uma vontade, mas eu não tenho muito recurso. Está vendo porque você precisa enriquecer? Está vendo porque você precisa de mais? Está vendo porque os seus negócios precisam prosperar? Não se trata de você, queridos. Não se trata de você. Se você fizer uma análise daquilo que você precisa para você viver bem, confortavelmente, é pouco. Então nós precisamos de fé para trazer à existência aquilo que ainda não existe. Nós precisamos de fé para ter uma vida abundante. Não se trata do seu carro importado, não se trata da sua casa ou seu apartamento na beira da praia, se trata de vidas que precisam ser alcançadas. Deus não tem problema de você ter um melhor carro que o mercado possa lançar, o melhor imóvel que a engenharia possa construir, a melhor viagem que o dinheiro possa pagar. Deus não tem problema nenhum com você usufruir dessas coisas, é bênção, é lícito. Mas existe algo mais, existe um transbordar na sua vida,
Existem pessoas, famílias necessitadas, crianças passando necessidade, passando fome, passando frio. Daqui a pouco o frio vai chegar e o que nós vamos fazer? E a nossa fé precisa ser exercida para isso. A minha fé não é apenas para trazer a minha casa, o meu carro, a minha viagem, os meus passeios. A sua fé não é apenas para você conquistar aquilo que você precisa, mas você precisa crer em provisão do Senhor, em abundância financeira do Senhor, em riqueza chegando nas suas mãos, porque existem pessoas na nossa cidade que precisam ser assistidas. Existem pessoas na nossa cidade que precisam de cura. E se você e eu não tivermos fé para crer naquilo que a palavra de Deus diz, nós não vamos impor as mãos sobre esses enfermos. Percebe a importância, a necessidade que nós temos de crer, de ter uma vida de fé? Se você tiver hoje R$1 milhão, irmãos, eu vou lhe falar uma coisa, é insuficiente. Eu não estou pregando aqui a ganância, a usura, querer mais. Não, eu estou dizendo para você que R$1 milhão, primeira coisa, você comprar R$1 milhão aqui na nossa cidade é fácil. Ou às vezes é difícil. Porque talvez você nem encontre um imóvel nesse valor. Então você vê que se você achar um imóvel de R$1 milhão, você acha. Você já gastou R$1 milhão, então o dinheiro já acabou. Vamos lá, você comprou um imóvel de 700 mil. Aí você comprou um carro, mobiliou, gastou mais 100 mil para mobiliar, para botar armário, não sei o que. Comprou um carro bom, o dinheiro acabou. E as obras, e as pessoas? Aí você fala, não pastor, já tenho o meu carro, já tenho minha casa, não preciso. Tá, R$1 milhão. Você acha que você vai fazer muita coisa durante muito tempo por alguém aqui? Alimentando pessoas? Colocando crianças na escola? Dá não, filho. R$1 milhão não dá nada não. Alguma coisinha, você vai ajudar um ou outro. Daqui a pouco o dinheiro acabou. Você percebe que a nossa mente precisa ser aberta, irmãos? O nosso entendimento precisa ser aberto. Nós precisamos crer em coisas grandiosas, porque a necessidade do mundo é grande. E não se trata apenas de necessidade física, mas de oportunidade de pregarmos a palavra, porque quando nós chamamos várias crianças necessitadas, colocamos ela numa escola. Por que nós não temos uma escola? Por que a igreja Verbo da Vida do Guará não tem um colégio para assistir essas crianças? Ia ensinar matemática, português, química, física, biologia, inglês. Íamos trazer a palavra de Deus para elas. Íamos ensinar sobre Cristo Jesus, trazer a salvação de Cristo Jesus. E por que nós não temos uma escola? Diga comigo, falta o dinheiro. E você acha que com R$1 milhão você constrói uma escola e dá toda uma estrutura dessa? Não. Então abra sua mente, irmãos. R$1 milhão é mixaria. Você precisa ter mais. Você precisa ter mais. Você precisa ter mais. Porque você precisa fazer mais. De novo, não estou falando sobre você viver uma vida ostentando. Você pode viver bem, pode, mas tem tantas outras coisas, irmãos, que a gente precisa fazer nessa terra. E a gente precisa usar a nossa fé para isso. Crer com compaixão pelas pessoas. Compaixão por pessoas, por vidas, queridos. Quantas pessoas estão morando na rua porque não tem uma condição? Existem aquelas que estão lá e se você perguntar se ela quer sair, ela não quer. Só que muitas outras estão lá e precisam de oportunidade. Precisam que, no mínimo, que a gente pagasse um curso profissionalizante para elas, para que elas possam ser inseridas no mercado de trabalho. E por que nós não fazemos isso? Diga comigo, falta recurso. Não, pode falar, falta recurso.
A nossa mente precisa abrir sobre essas coisas, irmãos. A nossa mente precisa abrir sobre essas coisas. Sabe, eu tenho crido num lugar maior, eu tenho crido em outro lugar para a gente sair daqui. Um lugar com mais espaço, maior estrutura, para que a gente possa criar condições melhores para atender a igreja, para atender as nossas crianças em um departamento mais bem estruturado. Mas para que a gente possa também desenvolver projetos e alcançar a nossa comunidade. Vinde benditos de meu Pai, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Quando foi, Senhor, que nós fizemos isso? Quando foi que nós demos de comer ou de beber ao Senhor? Quando fizeste a um desses meus pequeninos. Aleluia. Quando fizestes a um desses meus pequeninos. A igreja precisa fazer muito mais. Não se trata de mim, de você, se trata de cumprir o chamado do Senhor, o ide do Senhor. E muitas vezes nós precisamos trazer as pessoas para cumprir esse ide. Está vendo a dimensão da nossa fé? Não se trata, irmãos, de suprir a sua necessidade, não. Não se trata de suprir os seus sonhos, realizar os seus sonhos, mas se trata de realizar aquilo que Deus nos chamou para realizar. Aleluia. Talvez você olhe de acordo com aquelas imagens e você olha a perspectiva e diz, eu só tenho 3. Diz, fala, não, tenho 4. Talvez você olhe, eu estou sozinho, estou abandonado. E Deus está olhando, não, você está muito acima das circunstâncias. A nossa visão, a nossa percepção em relação às coisas precisam estar alinhadas à visão de Deus. Talvez a gente olhe e diga, eu não tenho, eu ganho só um salário. Eu não tenho, eu só ganho 5 salários, eu só ganho 10 salários. E Deus está dizendo, não, olha pelo meu lado, pela minha perspectiva, eu sou o dono do ouro e da prata. Não, mas eu não tenho, eu estou limitado. E Deus diz, não, olha pela minha visão, olha pela minha perspectiva. Os céus são do Senhor, mas a terra eu dei para vocês. Por que nós não estamos desfrutando ou utilizando, irmãos, as riquezas dessa terra? Porque não temos crido. Porque não temos tomado posse. E vou falar com todo amor e carinho que eu tenho com você, porque somos essa igreja. Não me venha com hipocrisia de falar dinheiro na igreja. Porque você fica na expectativa de receber o seu salário, porque você precisa de dinheiro para comprar o que você precisa. Então, irmãos, dinheiro é importante. É importante nessa terra para executar projetos que Deus tem colocado no nosso coração. Não tenha problema com dinheiro, não tenha medo de ter dinheiro. Mas existe também na palavra de Deus a forma de alcançarmos, sermos prósperos e abundantes. Mas precisamos olhar para a palavra de Deus. Aleluia. Tem alguns textos aqui, mas eu vou finalizar. 2 Coríntios capítulo 4, verso 13. 2 Coríntios 4, 13 diz assim, está escrito, eu criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Com esse mesmo espírito de fé. Ei, existe um espírito de fé. Existe uma maneira de viver pela fé, existe uma maneira de agir pela fé, existe uma intensidade que nos move pela fé. Um espírito da fé,
o Espírito da fé, o Espírito que nos faz crer além daquilo que nós estamos vendo, o Espírito que nos move além daquilo que nós enxergamos, o Espírito que nos faz alcançar aquilo que nós não vemos com os nossos olhos, mas cremos com o nosso coração. Então vamos crer e por isso nós vamos falar. Nós vamos crer e por isso nós vamos falar. Nós falamos que há um lugar para essa igreja, há um lugar maior, há um terreno novo para essa igreja, há um lugar novo para essa igreja, há um prédio novo para essa igreja. Nós cremos e por isso falamos, nós cremos e por isso falamos. Não faltará suprimento, não faltará recurso, não faltará recurso, não faltará mão de obra, não faltará pessoal. Nós cremos e por isso falamos. Com que força? Com o espírito da fé, com o espírito de ousadia. Nós precisamos nos levantar com ousadia, queridos. Nós precisamos nos levantar com ousadia e intrepidez para crer e falar a palavra, para crer e falar a palavra. Essa igreja vai crescer, essa igreja vai avançar para influenciar essa cidade, para cuidar de vidas, para cuidar de homens, mulheres, jovens, crianças. A sua vida precisa crescer, a sua vida precisa avançar. Os seus negócios precisam prosperar ainda mais. Creia e fale, creia e fale, creia e fale em nome de Jesus. Eu não vou ministrar agora sobre falar, nós poderíamos fazer uma ministração todinha sobre declarar a palavra. Nós conhecemos, fica em outra oportunidade, mas creia e fale, irmãos. Creia e fale. Vamos mudar o cenário que está diante de nós. Que 2024 seja um ano em que nós decidimos verdadeiramente andar com intensidade pela fé. Que 2024 seja um ano conhecido como um ano que nós buscamos o reino em primeiro lugar, crendo que todas as coisas serão acrescentadas. Isso não se faz na nossa força, isso se faz pela fé. Agora, nós precisamos colocar força para que a nossa fé cresça. Nós precisamos colocar força para que a nossa fé aumente, para que a nossa fé seja eficiente, para que a nossa fé seja efetiva. Precisamos sim colocar força, precisamos colocar força para ler um livro, precisamos colocar força para meditar na palavra, precisamos colocar força para termos tempo de oração, de comunhão com o Senhor. Mas é uma decisão minha e sua. É uma decisão minha e sua. Que nós viemos decidir hoje, queridos. Que nós viemos decidir hoje a sermos melhores. Eu não quero desconsiderar todo o seu trabalho, eu não quero desconsiderar todo o seu esforço até aqui. Mas eu quero dizer, você pode ser melhor. Nós podemos ser melhor. Nós precisamos ser melhores. Aleluia. Eu quero te incentivar a ler. Nesse mês, vou esquecer o mês de março. Até o final de abril, irmãos, ler pelo menos um livro sobre fé. Pelo menos um livro sobre fé. Nós temos aqui 2 títulos, mas eu tenho em casa, tenho vários outros que eu posso te indicar. Mas pelo menos um livro sobre fé. Se nós nos movermos como igreja, se nós nos movermos como filhos, nós vamos chegar onde Deus quer. Deus vai poder contar com a gente, queridos. Porque o justo viverá pela fé. E se ele retroceder, Deus não tem prazer. Então Deus vai contar com aqueles que estão andando em fé. Deus vai trazer coisas grandes para aqueles que têm condições de crer, para aqueles que decidiram crer, para aqueles que se disponibilizaram a servir ao Senhor. Diz assim: eu serei conhecido pelo meu Pai como aquela pessoa, aquele filho com quem ele pode contar. Então decida ser esse filho, começa a se mover. Você pode ficar de pé. Aleluia. Aleluia, Pai. Aleluia, Senhor.
Eu vou fazer uma oração e se você puder, concorde comigo. Se você não puder, concorde pela fé também, do mesmo jeito. Você pode fechar os seus olhos. Pai querido, nós te damos graças pela tua palavra. Te damos graças pelas tuas instruções, pelas tuas direções, ó Pai, para nós. A tua palavra é viva, ela é eficaz, ela é poderosa para nos corrigir, para nos instruir e nos fortalecer. Eu peço ao Senhor, nos dá, Pai, como filhos agora força. Nos dá um novo ânimo, nos ajuda, Senhor Deus, a nos levantar contra o desânimo, contra qualquer circunstância. Nos ajuda a nos levantarmos para meditarmos na tua palavra, para conhecermos mais das sagradas escrituras, nos envolvermos mais com a tua palavra. Senhor, nos ajuda. Nos ajuda, ó Deus, a lermos mais livros que nos tragam edificação, mais livros que nos tragam crescimento. Tantos materiais que são maravilhosos, estão disponíveis para nós. Nos ajuda, Pai, a organizar o nosso tempo. O Espírito Santo nos mostra como organizar, como colocar mais tempo para a leitura de livros. O que nós precisamos mudar no nosso dia a dia, o que nós precisamos mudar na nossa rotina para fazermos leituras constantes, intensas, para o nosso crescimento e edificação. Nos ajuda, Espírito Santo. Nos mostra como tem sido o nosso dia e onde nós podemos melhorar a nossa organização de tempo para sermos melhores. Queremos fortalecer a nossa fé, edificar a nossa fé santíssima no Senhor, edificar a nossa fé na palavra, para crermos em coisas grandes, Senhor Deus, coisas que estão no teu coração e que nós ainda não compreendemos, não ouvimos ainda, mas queremos crer, queremos crescer, Pai. Nos ajuda, ó Deus. Eu peço ao Senhor, cada um dos teus filhos que estão aqui, por cada um dos teus filhos que estão aqui nessa noite, nos ajuda, nos dá um novo ânimo, nos ajuda a aprender a gostar de ler. E ainda enquanto nós não gostamos, que a gente venha ler, entendendo a necessidade, a importância da leitura para a nossa edificação, a importância, a necessidade da leitura da tua palavra para a nossa edificação. Que o Senhor venha nos ajudar, Pai, que sejamos uma igreja melhor, que sejamos uma igreja mais intensa, que sejamos uma igreja que sabe manusear bem a palavra e não tem do que se envergonhar, e que a nossa fé venha se desenvolver, que a nossa fé venha crescer, que nós venhamos crer em coisas grandiosas para realizar tudo aquilo que está no teu coração, Senhor. E eu te dou graças pela ajuda do teu Santo Espírito. Eu creio, Pai, e declaro um tempo de crescimento nessa igreja, essa igreja crescendo no conhecimento da palavra, amadurecendo, crescendo, se preparando, se aperfeiçoando para essa obra grandiosa. Pai, eu declaro em nome de Jesus todo bloqueio sobre finanças caindo por terra, toda mentalidade contrária à palavra caindo por terra em nome de Jesus, toda mentalidade que se levanta contra a riqueza caindo por terra. A riqueza que vem do Senhor, a riqueza que foi preparada pelo Senhor para nós, nós queremos receber, nós queremos desfrutar dela, queremos utilizá-la, Pai, nessa terra, com um propósito. Todo o pensamento, toda a mediocridade caindo por terra da nossa mente, em nome de Jesus. E eu declaro que essa igreja é uma igreja próspera, rica, abundante, que vai se mover em compaixão nessa terra, que vai se mover em amor nessa terra. Uma igreja que ama o próximo, uma igreja que olha para o lado, uma igreja que transborda e glorifica e exalta o teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus eu te dou graças por um ano ainda melhor, por um tempo ainda melhor para cada um de nós.
Instruções e estratégias vindas do Senhor para as nossas finanças. Instruções e estratégias vindas do Senhor para nossas finanças. Nós rejeitamos toda a mentira do diabo, tudo que se levanta contra a palavra. Nós declaramos que somos uma igreja dizimista, uma igreja dizimista fiel e ofertantes generosos. Dizimistas fiéis e ofertantes generosos. Nós declaramos, ó Pai, que tememos a Tua palavra, tememos ao Senhor, somos obedientes às Sagradas Escrituras. E as pressões não vão tirar-nos do lugar. As pressões não vão nos mover de um lugar de obediência à palavra. E o Teu nome será glorificado através das nossas vidas, Pai. O Teu nome será glorificado através das nossas vidas, ó Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém, amém, amém. Queridos, tem alguém sentindo algum